satisfação do dever cumprido, a satisfação de ter feito alguma coisa. E essa satisfação supera qualquer prazer que a gente possa ter, resultante de consumo, resultante do prazer sensorial, resultante de todos os outros prazeres que, aliás, não tem por que ser condenados. Não é? Não há nenhuma razão para que o ser humano se prive do prazer. Que eu saiba, a religião não exige, né, que as pessoas estejam se castigando o tempo todo. As pessoas, pelas culpas que trazem muitas vezes da sua infância, colocam na religião esse ônus, não é? que tem uma tradição cultural atrás, mas que elas multiplicam, né? Por mecanismos psicológicos obscuros e que, infelizmente, na maior parte dos casos, não fica esclarecido pela própria pessoa. Mas o entendimento, a compreensão do mundo que nós vivemos, né, é uma coisa extremamente absolvedora, extremamente tranquilizadora e que nos reassegura na nossa condição de ser humanos. Eu acho prêmio uma coisa muito boa, sobretudo quando eu ganho. Prêmios aí eu fico bem contente, né? Agora, realmente, assim, em matéria de tradição de prêmios, o Brasil não pode se comparar a países da Europa, por exemplo, que tem prêmios assim já de décadas, né? Às vezes ultrapassando um século. Tem prêmios como o Goncourt na França, o prêmio Feminat também na França, sem falar no Nobel. Nós nos ressentimos de duas coisas, né? Primeiro, que nós não temos prêmios tão antigos assim. E segundo, é que os prêmios brasileiros não têm consistência, eles não se mantêm ao longo do tempo. De repente, assim, tem uma instituição, uma empresa que cria um prêmio fabuloso, né, pelo prestígio, pelo dinheiro e etc., né, dura 2, 3 anos, daqui a pouco esse prêmio some, né? Quando eu comecei a publicar meus contos, havia um prêmio no Paraná que era importantíssimo, que era o prêmio da Fundação Cultural do Paraná, Fundepar, que premiou escritores como Rubem Fonseca, por exemplo, como Dalto Trevisan, e naquela época ganhar esse prêmio era uma consagração. E de repente, por alguma razão lá que a gente não sabe, o prêmio sumiu, depois voltou. E isso tem acontecido na história do Brasil com muita frequência. Acho que já era tempo, né, de a gente ter alguns prêmios. A Academia Brasileira de Letras tem essa consistência, mas outras instituições deveriam ter também. A Zélia Gattai, que é mulher do Jorge Amado, ela visitou Porto Alegre, me conheceu quando era criança, né? Escreveu no livro de memórias dela que, quando ela esteve em Porto Alegre, ela conheceu um garotinho bonitinho, loirinho, que depois seria o escritor Moacir Scler. Eu sempre que encontro a Zélia, digo: Zélia, espalha aí pelo Brasil que um dia eu fui um garotinho bonitinho, loirinho, porque a essa altura da minha vida nem eu mais acredito que isso seja verdade. Mas eu realmente, assim, se eu me lembro de mim, eu estava sempre apaixonado, sempre, né? Pela professora, e depois pelas meninas do meu bairro, e depois por outras meninas. E eu tive um grande número de namoradas, né? E eu era muito fiel a elas enquanto durava, né? Nem sempre durava muito tempo, mas enquanto durava eu realmente fui muito fiel. E eu sempre, assim, tive as mulheres em altíssimo conceito. Sempre achei que um homem se realiza na medida que a companheira dele o ajuda, que ela o compreende, que ela o apoia, né? Bem, eu casei não muito cedo, né? Casei com 30 anos e estou casado com a mesma mulher há mais de 3 décadas, né? Porque eu acho que no Brasil atual é uma proeza, né? Tem gente que diz que depois de certo tempo o casamento vira incesto, né? Mas eu realmente, assim, acho que família, né? Embora muita gente ache uma coisa antiquada, ainda é uma coisa boa, né? Nós temos um filho que é estudante universitário e que não quer ser escritor, também não quer ser médico, mas é uma autoridade em computador e ele é meu assessor para assuntos de computação, no qual eu não entendo nada, mas do qual eu preciso muito. Então, eu acho que essa vida afetiva,
que resulta de um modelo que muita gente pode até considerar superado, e eu até acho, né, que em alguns sentidos é um modelo superado, né, um modelo que aprisionou muitas pessoas, né, cerceou muito a liberdade em termos de em nome de valores morais discutíveis. Ele pode, em grande parte, estar superado. Mas se a gente, né, consegue entender essa situação, né, e consegue elaborá-la e superá-la, né, eu diria assim que ainda a convivência de duas pessoas ao longo do tempo, ela é uma descoberta constante, uma descoberta do dia a dia, né. Ter muitas mulheres pode ser bom, né, mas eu ainda acho que o que se ganha em superfície se perde em profundidade. Por isso que eu sou meio monogâmico. Eu não sei se dá para se definir como felicidade aquilo que eu sinto. O Freud costumava dizer assim que não existe essa coisa de felicidade, né? Que existe uma tranquila infelicidade, né? Ou seja, que aquilo que o máximo que o ser humano pode aspirar é a tranquilidade, né? Bom, eu certamente também não cheguei à tranquilidade absoluta, mas eu acho que eu cheguei a um convívio comigo mesmo, né? E a um autoentendimento e a uma autoaceitação, né? Isso é realmente muito gratificante, né? Eu não acordo de manhã cantando, né? E não saio pelas ruas assobiando, nem danço na chuva, né? Como Gene Kelly naquele filme, mas eu considero assim que, dado, né, o quinhão de sofrimento que toca para as pessoas nesse mundo, né? Quinhão esse do qual eu fui muito poupado, né? Eu me considero uma pessoa muito afortunada.